Oi, gente, meu nome é Daniela, sou advogada, trabalho com mulheres, né? Sou militante feminista e desde 2006 eu pesquiso as violências e como isso afeta na vida das mulheres, mas sobretudo a Lei Maria da Penha. E eu queria falar com vocês sobre isso, né? Dizer um pouquinho sobre os direitos humanos das mulheres, de como essa desigualdade ela é vivida nas nossas vidas e falar um pouco mesmo operacionalmente sobre a Lei Maria da Penha. Nós sabemos que as mulheres não estão na mesma situação de igualdade que homens, né? Tanto no âmbito do mundo do trabalho, como nas oportunidades de emprego, como na divisão do trabalho doméstico e de cuidados e, sobretudo, no cotidiano da vida doméstica, né? Porque a grande maioria das mulheres são mães, donas de casa, provedoras e são as únicas cuidadoras da prole, dos seus maridos, enfim. Só que tem uma coisa no âmbito doméstico que nos assusta, que é a violência. A grande maioria dos crimes cometidos contra as mulheres acontecem dentro de casa. Então, são crimes cometidos contra mulheres que acontecem dentro de casa. E esses crimes, eles são de todas as ordens. E a Lei Maria da Penha, que a gente vai já falar sobre isso, ela consegue classificar esses crimes. O Estado brasileiro, por muito tempo, foi omisso com relação a isso, né? As mulheres, na maioria das vezes, procuravam a delegacia e a delegada mandava voltar para casa. O que acontecia? As mulheres voltavam a sofrer violência dos seus maridos, dos seus ex-maridos, dos seus companheiros, dos seus namorados. E essa situação, ela se tornou muito grave, porque assassinatos eram cometidos contra mulheres, né? E não se tinha a punição adequada. Até que uma mulher corajosa cearense, chamada Maria da Penha Maia Fernandes, denunciou o seu caso à OEA, a Organização dos Estados Americanos. E esse caso ganhou uma repercussão internacional que o Brasil foi condenado pela OEA para implementar políticas públicas de defesa das mulheres. E uma das políticas públicas foi a instituição, né, a elaboração de uma lei que defendesse as mulheres. E essa lei levou o nome de Maria da Penha. É a Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha existem muitas inovações, mas uma das inovações mais importantes, e que é um instituto importantíssimo, são os das medidas protetivas, é o Instituto das Medidas Protetivas. Antes da gente começar a falar sobre as medidas protetivas, é importante que se diga que a Lei da Maria da Penha impediu que o agressor tivesse como punição uma prestação de serviços, uma prestação de cestas básicas, como era antigamente. Porque quando existia a violência doméstica, as pessoas diziam que era briga de marido e mulher. E a delegada mandava para o juizado e o juiz do juizado dizia, não, vamos prestar aqui uma cesta básica, vamos fazer um serviço comunitário. E por assim ficava. Muitas vezes a mulher que emprestava o dinheiro para poder o homem não ser responsabilizado. A Lei Maria da Penha impediu que as penas alternativas acontecessem. Então, passou a ser pena de prisão, né, detenção ou reclusão, nos termos do Código de Processo Penal, do Código Penal, sobretudo. E as intimações, e é bom que se diga, antes as intimações eram levadas pelas próprias mulheres, foram feitas pelo próprio oficial de justiça. Então, hoje, as mulheres não levam a intimação para o agressor. Hoje, o oficial de justiça tem que intimar esse agressor. E uma outra coisa importante, antigamente a mulher ia na delegacia, prestava queixa, no dia seguinte se arrependia e dizia assim, doutora, com a própria delegada, eu não quero mais processar ele. O que acontecia? A delegada retirava a queixa. Hoje em dia não se pode mais fazer isso. A delegada não retira a queixa, a mulher só pode se retratar da representação que ela fez em frente ao juiz, ou à juíza, na frente da juíza, que a gente chama de retratação da representação. Tudo isso é inovação da Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha
conceituou as violências que acontecem do âmbito doméstico familiar. Quando as pessoas dizem assim, a Lei Maria da Penha criou um crime novo, crime de violência, não. A Lei Maria da Penha não criou nenhum crime. A Lei Maria da Penha apenas adequou os crimes que já existiam no Código Penal para identificar que aquela conduta é uma conduta criminosa, mesmo acontecendo dentro de casa. Então, são 5 os tipos de violência. A violência física, que é o crime de lesão corporal. A violência moral. A violência moral pode ser injúria, difamação. A violência psicológica, sim, né? Foi um crime que a Lei Maria da Penha, por força da demanda, se criou a partir desse ano, de 2021. Acrescentou-se uma letra no artigo 147. A violência patrimonial, que é o crime de dano, e a violência sexual, que é o crime de estupro. Todos esses crimes estão no Código Penal. Não foi a Lei Maria da Penha que inventou. Mas todos esses crimes já aconteciam dentro de casa. E a grande maioria das mulheres achavam que era natural, que não era crime. E a partir da Lei Maria da Penha, passou a ser punido na forma da lei. Passou a ter um olhar, né, punitivo mais rigoroso. Não era só briga de marido e mulher, que muitas vezes o policial que atendia ou alguém que resolvia ali mandava a pessoa dar um passeio e voltar para casa. E o que acontecia? Muitas vezes as mulheres sofriam mais violência. E a partir da Lei Maria da Penha, de 2006, muitos outros institutos foram criados para a defesa das mulheres, como a própria Lei do Feminicídio. A Lei do Feminicídio, ela fala do crime de ódio contra as mulheres, contra a vida das mulheres, ou seja, as mulheres podem perder a sua vida apenas por serem mulheres. E esse crime de ódio, que é um crime contra a vida, ele tem um acréscimo no seu artigo, porque não pode existir um crime de ódio numa sociedade que deve ser diversa, que deve ser plural e que deve respeitar todas as pessoas de qualquer gênero, de qualquer raça, né, de qualquer cor, de qualquer classe social. Então, as mulheres não podem sofrer só porque são mulheres, não podem morrer porque são mulheres. E o crime de feminicídio também foi criado a partir dessa força política da Lei Maria da Penha. O grande desafio da Lei Maria da Penha é a mudança de cultura. Porque a Lei Maria da Penha, punir um agressor, não vai resolver. A Lei Maria da Penha, ela propõe uma mudança estrutural nas relações, sobretudo nas relações conjugais, sobretudo nas relações parentais, familiares. Por quê? Porque quer enxergar aquela mulher como uma pessoa que tem direitos e que não deve ser violentada, né? Aquela mulher ou aquela menina como uma pessoa que tem direitos e que não deve ser violentada. Então, esse é o grande desafio. Mas a Lei Maria da Penha também conta com uma rede de apoio, com delegacias, com casas-abrigos, com centros de referências, com vários órgãos que atendem e acolhem as mulheres em situação de violência. Essa rede de apoio nos municípios e nos estados é fundamental para as mulheres procurarem ajuda. Então, sempre que a gente souber de alguma mulher que está precisando de acolhimento, de atendimento, essa mulher deve procurar essa rede. Na grande maioria das vezes, ela procura a delegacia. Se não tiver delegacia, ela vai procurar o centro de referência. Se não tiver o centro de referência, ela vai procurar o centro de referência especializado da assistência social, que é o CREAS. Se não tiver o CREAS, ela procura o CRAS. Mas essa rede, ela precisa existir e ela precisa se fortalecer, ela precisa se capacitar para atender as mulheres em situação de violência. E outra coisa, nós temos um Disque Denúncia nacional chamado Disque 180. Esse Disque 180 aciona os órgãos mais próximos àquela mulher que está em situação de violência. Então, se você souber de alguma mulher em situação de violência, ou se você está em situação de violência, você liga para o Disque 180 que você vai conseguir ajuda. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Se não, eu estou aqui para tirar alguma dúvida e dizer que é uma satisfação imensa para mim partilhar com vocês nessa construção, né, de saber, e que eu estou à disposição de todos.